Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Sala Paulo VI, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 23 de fevereiro. Nos estúdios, Silvana e José. Uma saudação a todas as emissoras de rádio, de televisão e a você através das nossas redes sociais que acompanha a partir deste momento o encontro do Santo Padre com os fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. Santo Padre dará início hoje a uma nova série de catequeses. Depois de ter dedicado 12 catequeses, recordamos a São José. Tempo agradável, podemos dizer, em Roma hoje, céu azul, temperatura neste momento, na Praça São Pedro, em torno dos 8 graus centígrados. Aguardamos a entrada do Papa Francisco pela lateral da Sala Paulo VI. São muitos os peregrinos, recordamos que hoje se encontram no interior da grande Sala Paulo VI. E o Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, uma informação ao qual o Papa confiou a organização do ano jubilar, lançou ontem um concurso que vai até 20 de maio, aberto a indivíduos e grupos para realizar a imagem símbolo do evento, que tem, recordamos, como tema, Peregrinos da Esperança. Portanto, o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, que é o dicastério responsável pela organização do Jubileu de 2025, lança um concurso para a realização do seu logotipo oficial desse Ano Santo. O concurso é aberto a todos e começou no dia de ontem e vai terminar no dia 20 de maio próximo. Nesse momento, entra Papa Francisco pela lateral da grande Sala Paulo VI com milhares de fiéis e peregrinos que nesta quarta-feira vêm ver e ouvir o Santo Padre durante a audiência geral. O aplauso que chega também até você. O Santo Padre dá início à audiência geral, introduzindo-a com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor, então, para acolher a sua palavra e a receber a sua bênção. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. A paz sia com vós. Teremos agora a leitura no texto bíblico em várias línguas, iniciando pelo italiano. Dal libro del profeta Gioele. Do livro do profeta Joel. Dice il Signore: Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo, e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie. I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei giorni effonderò il mio spirito. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Parola di Dio. Livro de Joel, capítulo 3, versículos 1, 2, 5. Leitura agora em francês. Du livre de Joël. Le Seigneur dit, après cela, je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens seront instruits par des songes et vos jeunes gens par des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Depois da língua francesa, agora teremos a língua inglesa. A reading from the prophet Joel.
And it shall come to pass afterward, says the Lord, that I will pour out my Spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. Even upon the men servants and maid servants, in those days I will pour out my Spirit. The word of the Lord. Depois do inglês, a leitura no livro de Joel será feita em alemão. Aus dem Buch des Propheten Joel. Und Gott sprach: Danach aber wird Folgendes geschehen: Ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein, eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer haben Visionen. Auch über Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Wort des lebendigen Gottes. Depois do alemão, agora a leitura será feita em espanhol e depois em português. Lectura del libro del profeta Joel. Dice el Señor: Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas, pero todos los que invoquen al Señor se salvarán. Palabra de Dios. Depois da língua espanhola, agora o português. Leitura da profecia de Joel. Disse o Senhor: Depois disto derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Também sobre servos e servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Ouvimos a leitura do padre José Luiz e agora a leitura será feita em árabe. قراءة من سفر يوئيل النبي. قال الرب: وسيكون بعد هذه أن يفيض روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويحلم شيوخكم أحلاما، ويرى شبانكم رؤى، وعلى العبيد والإماء أيضا أفيض روحي في تلك الأيام، ويكون أن كل من يدعو باسم الرب يخلص. كلام الرب. E a última língua tradicional da audiência geral, o polonês. Z księgi proroka Joela. Tak mówi Pan: Wyleję potem ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję ducha mego. Każdy, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Oto Słowo Boże. Teremos agora, então, a catequese do Papa Francisco, que dá início a uma nova série de catequeses. Depois de ter concluído na semana passada as catequeses dedicadas a São José. O Papa fará sua catequese, como já é tradição, em italiano e depois nessas línguas tradicionais. Na audiência geral teremos uma síntese e a saudação que o Santo Padre faz
a cada grupo linguístico, se assim podemos dizer, esses grupos presentes na grande sala Paulo VI, e a vocês, coligados também através do rádio, da televisão e das nossas redes sociais. Imagens que chegam até você da sala Paulo VI no Vaticano, no âmbito da audiência geral, com o nosso Papa Francisco nessa quarta-feira, 23 de fevereiro. Guardamos então a catequese que Papa Francisco fará a todos nós nesta manhã de quarta-feira. Presença hoje muito maior de fiéis e peregrinos na grande sala Paulo VI. E o Papa dá início então. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Terminamos as catequeses sobre São José. Hoje começamos um percurso de catequeses que busca inspiração na Palavra de Deus sobre o sentido e o valor da velhice. Vamos refletir sobre a velhice. Alguns decênios, esta idade da vida refere-se a um verdadeiro e próprio novo povo que são os idosos. Nunca como antes fomos tão numerosos na história humana. O perigo de serem descartados é ainda mais frequente. Nunca tão numerosos como antes e nunca como antes correm o risco de serem descartados. Os idosos são vistos frequentemente como um peso. Na dramática primeira fase da pandemia, foram eles a pagar o preço mais alto. Eram já uma parte mais fraca e esquecida. Não olhavam para eles quando eram vivos e não os viram nem mesmo morrer. Eu encontrei essa carta para os direitos dos idosos, os deveres da comunidade. Isso foi redigido pelos governos. Não é da igreja, é algo leigo. É muito interessante para conhecer que os idosos têm direitos. Fará muito bem ler. Junto com as migrações, a velhice está entre as questões mais urgentes que a família humana é chamada a enfrentar nesse tempo. Não se trata somente de uma mudança quantitativa. Está em jogo a unidade da idade da vida, ou seja, o real ponto de referência para a compreensão e apreço da vida humana na sua totalidade. E nos perguntamos, há amizade, há aliança entre as diversas idades da vida ou prevalecem a separação e o descarte? Todos vivemos em um presente onde convivem crianças, jovens, adultos e idosos. Porém, mudou a proporção. A longevidade tornou-se de massa e em amplas regiões do mundo, a infância está distribuída a pequenas doses. Falamos sobre o inverno demográfico, um desequilíbrio que tem muitas consequências. A cultura dominante tem como modelo único o jovem adulto, isto é, o indivíduo que se faz por si e permanece sempre jovem. Mas é verdade que a juventude contém o sentido pleno da vida, enquanto a velhice representa simplesmente o esvaziamento e a perda? Isso é verdade? Somente a juventude tem o sentido pleno da vida e a velhice é o esvaziamento e a perda da vida? A exaltação da juventude como única idade digna de encarnar o ideal humano, unida ao desprezo pela velhice vista como fragilidade, degradação, desabilidade,
foi o ícone dominante dos totalitarismos do século XX. Nós esquecemos isso? O alongamento da vida incide de maneira estrutural sobre a história de cada um, das famílias e da sociedade. Mas devemos nos perguntar: a sua qualidade espiritual e o seu sentido comunitário são objeto de pensamento e de amor coerentes com esse fato? Talvez os idosos devem pedir desculpa pela sua obstinação de sobreviver a custo dos outros? Ou possam ser honrados pelos dons que trazem consigo o sentido de vida de todos? De fato, na representação do sentido de vida e, precisamente, nas culturas consideradas desenvolvidas, a velhice tem pouca incidência. Por quê? Porque é considerada uma idade que não tem conteúdos especiais a oferecer, nem significados próprios de viver. Ainda mais, falta encorajamento das pessoas a procurá-las. E falta a educação da comunidade em reconhecê-las. Em síntese, para uma idade que é uma parte determinante do espaço comunitário, se estende a 1/3 de toda a vida, há, muitas vezes, planos de assistência e não projetos de existência. Planos de assistência e não projetos de existência. E esse é um vazio de pensamento, de imaginação, de criatividade. Sob esse pensamento, o que faz o vazio, o ancião, o idoso, a idosa, são materiais descartáveis. Nessa cultura do descartável, os idosos entram como material descartável. A juventude é belíssima, mas a eterna juventude é uma alucinação muito perigosa. Ser velhos também é importante e belo. Tão importante como ser jovem. Vamos recordar isso. A aliança entre as gerações, que restitui ao humano todas as idades da vida, é o nosso dom perdido, que deve ser reencontrado. Nessa cultura do descarte, nessa cultura da produtividade. A palavra de Deus há muito a dizer a propósito dessa aliança. Momentos atrás ouvimos a profecia de Joel, aquela que iniciou a audiência de hoje. Os seus idosos farão sonhos, os seus jovens terão visões. Se pode interpretar assim: quando os idosos resistem ao Espírito, sepelindo no passado seus sonhos, os jovens não conseguem mais ver as coisas que devem ser feitas para abrir o futuro. Quando, ao invés, os idosos comunicam os seus sonhos, os jovens veem bem o que devem fazer. Os jovens que não interrogam mais os sonhos dos idosos têm a cabeça baixa nas suas visões, que não vão além do seu nariz, fadigam a levar o seu presente e a suportar o seu futuro. Se os avós estão sempre com as suas maliconias, os jovens se curvam ainda mais sobre o seu celular. O celular pode permanecer ligado, mas a vida desliga antes do tempo. O contragolpe mais grave da pandemia não está, talvez, precisamente na não presença dos jovens. Os velhos têm recursos de vida já vivida, recursos de vida já vivida, aos quais possam recorrer. Estarão eles olhando para os jovens que desaparecem, no qual desaparecem têm as suas visões, ou irão acompanhá-los, aquecendo os seus sonhos? O que farão os jovens? A sabedoria do longo caminho que acompanha a velhice até a sua despedida deve ser vivida como
uma oferta de sentido da vida e não consumida como inércia da sua sobrevivência. A velhice, se não é restituída à dignidade de uma vida humanamente digna, é destinada a fechar-se em si mesmo, que tolhe o amor a todos. Esse desafio da humanidade e de civilização requer o nosso compromisso e a ajuda de Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo. Com essas catequeses sobre a velhice, gostaria de encorajar todos a investir em pensamentos e afetos sobre dons que ela traz consigo e as outras idades da vida. A velhice é um dom. É um dom para todas as idades da vida. Dom de maturidade, de sabedoria. A palavra de Deus nos ajudará a discernir o sentido e o valor da velhice. O Espírito Santo conceda também a nós os sonhos e as visões dos quais temos necessidade. Gostaria de sublinhar, como nós ouvimos na profecia de Joel, no início, é importante não só que o idoso ocupe o seu lugar de sabedoria que tem, de história vivida na sociedade, mas que existe um colóquio com os jovens. Os jovens devem coloquiar com os idosos, e assim vice-versa. E nessa ponte será a transmissão da sabedoria para a humanidade. Faço votos que essas reflexões sejam de utilidade para todos nós, para podermos levar avante esta realidade que dizia o profeta, que no diálogo entre jovens e idosos, os idosos possam dar sonhos e os jovens possam recebê-los e levá-los avante. Não vamos esquecer que na cultura, seja familiar, social, os idosos são como as raízes da árvore. Tem toda uma história ali. Os jovens são como as flores e os frutos. Se não chega a linfa, se não chega essa linfa, da raiz, jamais poderão florescer. Não vamos esquecer aquele poeta que eu disse tantas vezes. Tudo que a árvore floresceu, vem aquilo que está soterrado. Tudo aquilo que é bonito, que tem uma sociedade, está em relação às raízes dos idosos. Por isso, essas catequeses eu gostaria que a figura do idoso venha para cima, que se entenda bem que o idoso não é um material descartável, é uma bênção para a sociedade. Muito obrigado. Assim conclui Papa Francisco a sua catequese de hoje, dedicada à velhice, essa nova série de catequeses que irão se inspirar, como disse o Papa, na palavra de Deus sobre o sentido e o valor da velhice. Essa primeira catequese tem como título A Graça do Tempo e a Aliança das Idades da Vida. Esse é o centro da atenção do Santo Padre. O Papa recordava, enquanto nós temos agora a síntese em francês, e depois teremos a saudação do Santo Padre aos peregrinos francófonos, há decênios, essa idade da vida se refere a um verdadeiro e próprio novo povo. Esse novo povo são os idosos. Nunca como hoje, na história humana, temos tantos idosos. O perigo de serem descartados também é cada vez mais frequente.
E por que isso? Porque os idosos são vistos frequentemente como um peso. Na dramática primeira fase da pandemia, recordava nosso Papa Francisco, foram muitos a pagar o preço mais alto. Foram eles, os idosos, a pagarem esse preço. Antes da pandemia, já os idosos eram uma parte fraca da sociedade, muitas vezes esquecida. Nós não olhávamos muito para eles quando estavam vivos, dizia Francisco, e nós não pudemos nem mesmo vê-los mortos. Essa foi a dramática primeira fase da pandemia, em que muitos idosos saíram de suas casas para o hospital e não puderam nem mesmo receber a despedida, a saudação dos seus entes queridos por causa da pandemia. E muitos morreram na solidão de um leito hospitalar. Agora o Santo Padre vai saudar os peregrinos de língua francesa. Salutare i pellegrini provenienti dai paesi francofoni, in particolare la scuola Lacordaire di Marsiglia e i pellegrini della diocesi di Lione. Invocando lo Spirito Santo sulle famiglie, incoraggio ciascuno di voi a discernere il senso e il valore della vecchiaia e ad accogliere con gratitudine gli anziani per ricevere la loro testimonianza di saggezza necessaria alle giovani generazioni. A tutti voi la mia benedizione. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Santo Padre saúda então os peregrinos provenientes dos países francófonos, em particular a escola Lacordaire de Marselha e os peregrinos da Diocese de Lyon. Invocando o Espírito Santo sobre as famílias, encorajo cada um de vocês, disse o Papa, a discernir o sentido e o valor da velhice e acolher com gratidão os idosos para receber deles o testemunho da sabedoria necessária às jovens gerações. A todos vocês, a minha bênção. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Agora teremos a síntese que será feita em inglês e a saudação também do Santo Padre aos peregrinos de língua inglesa. Estamos transmitindo ao vivo da Sala Paulo VI no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco nessa quarta-feira, 23 de fevereiro. Junto com as migrações, a velhice está entre as questões, disse Francisco na sua catequese, entre as questões mais urgentes que a família humana é chamada a enfrentar neste nosso tempo. O Papa fala, não se trata somente de uma mudança quantitativa. Está em jogo a unidade da idade ou das idades da vida. Ou seja, o real ponto de referência para a compreensão e o apreço da vida humana na sua totalidade. E o Papa disse, nos perguntamos, há amizade? Há aliança entre as diversas idades da vida ou prevalecem a separação e o descarte? Todos vivemos em um presente onde convivem crianças, jovens, adultos e idosos. Porém, mudou a proporção. A longevidade tornou-se de massa. E o Papa recordava, inclusive, que em amplas regiões do mundo a infância é distribuída em pequenas doses. Um desequilíbrio que tem as suas consequências. A cultura dominante tem como modelo, um modelo único, muitas vezes, o jovem adulto, isto é, um indivíduo que se faz por si e permanece sempre jovem. E o Papa pergunta, mas é verdade que a juventude contém o sentido pleno da vida?
Vamos ouvir a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua inglesa. Presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Irlanda e Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience. Saúdo os peregrinos de língua inglesa presentes na audiência de hoje, especialmente aqueles provenientes da Inglaterra, Irlanda e Estados Unidos da América. Sobre todos vocês e suas famílias, invoco a alegria e a paz do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos é em alemão, e a saudação também do Santo Padre aos nossos irmãos de língua alemã. Recordamos, o Papa faz uma pergunta. É verdade que a juventude contém o sentido pleno da vida, enquanto a velhice representa simplesmente o esvaziamento e a perda? A exaltação da juventude como única idade digna de encarnar o ideal humano, unida ao desprezo pela velhice, vista como fragilidade, degradação, desabilidade. Foi o ícone dominante dos totalitarismos do século XX. E o Papa, mais uma vez, se pergunta: esquecemos já isso? O alongar-se da vida incide de maneira estrutural na história de cada um, na história das famílias, das sociedades. Mas devemos nos perguntar: a sua qualidade espiritual e o seu sentido comunitário são objeto de pensamento e de amor coerentes com esse fato? Talvez os idosos devem pedir desculpas pela sua obstinação em sobreviver? Ou podem ser honrados pelos dons que trazem e que dão sentido à vida de todos? Perguntas do nosso Papa Francisco. De fato, na representação do sentido da vida, e precisamente nas culturas consideradas desenvolvidas, a velhice tem pouca incidência. E por que isso? Porque é considerada uma idade que não há conteúdos especiais a oferecer, nem significados próprios de viver. Ainda mais falta o encorajamento das pessoas a procurá-los. Falta a educação da comunidade em reconhecê-los. Em síntese, para uma idade que é uma parte dominante do espaço. Ouvimos a saudação do Santo Padre aos nossos irmãos alemães. Tra i giovani e gli anziani, per rendere più umana l'intera società. Lo Spirito Santo accompagni voi e le vostre famiglie. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gerichtet. Papa saúda de coração os peregrinos de língua alemã. Passo votos que possa crescer uma relação mais familiar entre os jovens e os idosos para tornar mais humana toda a sociedade. O Espírito Santo acompanhe vocês e suas famílias. Saudação então do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã. A próxima síntese que teremos é em espanhol e recordamos. Estamos já acostumados que é o próprio Santo Padre, na sua língua-mãe, que nos traz a síntese desta audiência que ele proferiu momentos atrás em italiano, e vai saudar também os peregrinos de língua espanhola. Estamos transmitindo ao vivo da Sala Paulo VI no Vaticano,
audiência geral com o Papa Francisco. Catequese hoje que o Papa dedicou à velhice, um novo ciclo de catequeses, como disse o Papa, inspiradas na palavra de Deus sobre o sentido e o valor da velhice. Mas vamos ouvir então o Santo Padre na sua língua-mãe, o espanhol, e depois a saudação que o Papa fará aos peregrinos de língua espanhola. E depois a síntese em português. Queridos hermanos y hermanas, habiendo finalizado ya la catequesis sobre San José, hoy comenzamos con una serie de catequesis sobre el sentido y el valor de la vejez. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tantos ancianos como hoy. Sin embargo, constatamos que la cultura dominante tiene como único modelo al adulto joven, por lo que conviene preguntarse si existe una conexión o alianza entre las diversas etapas de la vida, o si más bien prevalece la separación y el descarte. Lamentablemente es común que en las así llamadas culturas desarrolladas la vejez tenga poca relevancia, pues no es considerada como una edad que pueda ofrecer grandes cosas. La profecía de Joel, que dice sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones, nos manifiesta que ha de existir una alianza entre las generaciones. Si los ancianos, los abuelos, se repliegan en su melancolía y renuncian a soñar, los jóvenes no podrán ver más allá de su smartphone. En cambio, los ancianos con recursos que solo los años de vida otorgan son llamados a comunicar sus sueños, para que a partir de ellos los jóvenes puedan ensanchar sus horizontes y tomar decisiones que abran caminos hacia el futuro. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que la palabra de Dios nos ayude a discernir el valor de la vejez y que el Espíritu Santo conceda a cada uno de nosotros los sueños y las visiones que necesitamos para que nuestra vida tenga un profundo sentido cristiano. Dios los bendiga. Muchas gracias. Saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua espanhola. E agora teremos a síntese em português, a saudação aos fiéis de língua portuguesa. Os peregrinos de língua Padre José Luís. Presentes nesta audiência e quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Hoje iniciamos um percurso de catequese que pretende, à luz da Palavra de Deus, perscrutar o significado e o valor da velhice. Nunca nós, os idosos, fomos tão numerosos na história, mas o risco de ser vistos como um fardo é alto. Hoje, há dois problemas urgentes para a família humana enfrentar: a migração e a velhice. Atualmente, como sempre, convivem crianças, jovens, adultos e idosos. Mas perguntemo-nos: existe amizade? Existe unidade entre as diferentes idades da vida? Ou prevalece a separação e a rejeição? Em muitas regiões, constata-se que a terceira idade forma um grande número da população, enquanto se vai reduzindo cada vez mais a infância. Existem planos de assistência, mas não um plano de existência. É uma lacuna no pensamento, imaginação e criatividade. O prolongamento da vida deve ser objeto da nossa reflexão. Os velhos possuem recursos de um tempo já vivido que podem enriquecer o sentido da vida. Gostaria, por isso, de encorajar todos
a investir em inteligência e afetos sobre os dons que a velhice traz consigo. Nas imagens sobre o sentido da vida, a velhice tem pouca incidência, porque é considerada uma idade que não tem conteúdos especiais a oferecer e a vivenciar, quando o que falta verdadeiramente é reconhecê-los. Na verdade, ser jovem é belo, mas ser velho também o é. Daí que a aliança entre as gerações, que restitui ao ser humano todas as idades da vida, é um dom que é preciso voltar a encontrar. Quando os idosos comunicam os seus sonhos, as crianças sabem o que devem fazer para abrir o futuro e olhar além do ecrã do smartphone. Que o Espírito Santo nos conceda os sonhos e as visões de que precisamos. De seguida, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos de língua portuguesa. Carissimi fedeli di lingua portoghese, benvenuti. Nel salutarvi lascio l'invito a farvi pellegrini in spirito alla cattedra dell'Apostolo Pietro e con lui ritrovare il Signore Gesù che a tutti dice seguimi, e ricordiamo che seguirlo significa uscire da noi stessi e offrire la vita per tutti, in modo speciale donare il tempo al nonno, alla nonna, agli anziani. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Eis a tradução das suas palavras. Queridos fiéis de língua portuguesa, sede bem-vindos. Com a minha saudação, deixo o convite a fazer-vos peregrinos em espírito à cátedra do apóstolo Pedro e com ele encontrar o Senhor Jesus que nos diz: segue-me. Lembremos que segui-lo significa sair de nós mesmos e comunicar a vida a todos, concretamente dando o nosso tempo ao avô, à avó, aos idosos. Sobre todos vós e as vossas famílias, invoco a alegria e a paz do Senhor. A saudação, então, do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Papa deixa o convite a fazermos peregrinos em espírito à cátedra do apóstolo Pedro e com ele encontrar o Senhor Jesus, que nos diz: segue-me. Lembremos-nos que segui-lo significa sair de nós mesmos e comunicar a vida a todos, concretamente dando o nosso tempo ao nosso avô, à nossa avó, aos idosos. O Papa, sobre todos nós e nossas famílias, invoca a alegria e a paz do Senhor. Temos agora a síntese em árabe, a saudação que o Santo Padre também fará aos fiéis de língua árabe. O Papa recordava por que é considerada a velhice uma idade que não há conteúdos especiais a oferecer. Falta o encorajamento das pessoas em buscar os idosos, a educação também da comunidade a reconhecê-los. Para uma idade que é uma parte determinante do espaço comunitário e se estende a 1/3 de toda a vida, recordava o Papa Francisco, há, muitas vezes, planos de assistência, mas não projetos de existência. E isto é um vazio de pensamento, é um vazio de imaginação, de criatividade. Criamos planos de assistência e não projetos de existência. A juventude é belíssima, disse o Papa, mas a eterna juventude é uma alucinação muito perigosa. Ser idosos, ou ser idoso também, é importante, é belo, é tão belo como ser jovem,
Vamos recordar disso. É tão importante e belo ser idoso e ser jovem. A aliança entre as gerações, que restitui ao humano todas as idades da vida, é o nosso dom perdido. Essa aliança que não temos. Está faltando essa aliança. E nós, disse Francisco, devemos reencontrar essa aliança entre as gerações. Restituir o humano em todas as idades da vida. Vamos ouvir agora a saudação que o Santo Padre faz aos nossos irmãos em língua árabe. I giovani si uniscono, gli anziani sognano un futuro per i giovani. E i giovani possono raccogliere questi sogni e profetizzare, cioè portarli avanti. Chiediamo allo Spirito Santo di concederci i sogni e le visioni di cui abbiamo bisogno per costruire un mondo migliore. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. Papa saúda os fiéis de língua árabe. Quando os idosos e os jovens se unem, os idosos sonham. Sonham um futuro para os jovens. E os jovens podem, então, acolher esses sonhos e profetizar, levando-os avante. Peçamos ao Espírito Santo de conceder-nos os sonhos e as visões de que temos necessidade para construir, assim, um mundo melhor. A última síntese que teremos será em polonês, e a saudação que o Santo Padre fará também aos peregrinos poloneses. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po A łacinie. palavra de Deus, disse Papa Francisco na sua catequese, tem muito a dizer a propósito da aliança entre as gerações. O Papa recordava a profecia de Joel. Os seus anciãos farão sonhos e os seus jovens terão visões. E o Papa disse, se pode interpretar assim, quando os idosos resistem ao Espírito, sepelindo, enterrando no passado os seus sonhos, os jovens não conseguem mais ver as coisas que devem ser feitas para abrir o futuro. Quando, ao invés, os idosos comunicam os seus sonhos, os jovens veem bem o que devem fazer. Os jovens que não interrogam mais os sonhos dos idosos abaixam a cabeça sobre suas visões, visões que não vão além do seu nariz. Se os avós se fecham nas suas melancolias, os jovens se curvam também, ainda mais, nos seus celulares, recordava Francisco. Isso porque falta relacionamento. Cada um no seu mundinho. O celular pode permanecer ligado, mas a vida se desliga antes do tempo. O contragolpe mais grave da pandemia, perguntou o Papa, não está talvez precisamente no desaparecimento dos mais jovens? Os idosos têm recursos de vida já vivida, às quais podem até mesmo recorrer. Vão estar a olhar os jovens que desaparecem, que as suas visões desaparecem, ou irão acompanhá-los, aquecendo os seus sonhos? Uma boa pergunta que o Santo Padre faz também aos nossos idosos. Acompanharão os jovens aquecendo os seus sonhos? A sabedoria do longo caminho que acompanha a velhice
o seu momento final, deve ser vivida como uma oferta de sentido da vida e não consumada como inércia da sua sobrevivência. Saudação do Santo Padre aos peregrinos poloneses. Cari fratelli e sorelle, incominciando il ciclo della riflessione sul senso e il valore della vecchiaia, incoraggio tutti voi, soprattutto i giovani, a investire pensieri e affetti sui doni che essa porta con sé e a dimostrare ogni giorno il rispetto e l'amore ai vostri nonni, ai genitori e a tutte le persone in età avanzata, per imparare da loro la saggezza della vita e creare insieme un futuro felice. Dio vi benedica. Oto słowa Ojca Świętego. Papa saúda cordialmente os peregrinos poloneses, em particular os estudantes presentes na audiência de hoje. Queridos irmãos e irmãs, iniciando o ciclo de reflexões sobre o sentido e o valor da velhice, encorajo todos vocês, sobretudo os jovens, a investir em pensamentos e afetos sobre os dons que traz consigo a velhice e a demonstrar todos os dias o respeito e o amor pelos seus avós, pais e todas as pessoas em idade avançada para aprender deles a sabedoria da vida e criar juntos um futuro feliz. Que Deus abençoe todos vocês. Saudação do Santo Padre aos peregrinos poloneses, recordando mais uma vez o início do ciclo de reflexões sobre o sentido e o valor da velhice, encorajando mais uma vez não somente os jovens poloneses, mas a todos vocês, a todos nós, a investir, pensamentos e afetos sobre os dons que a velhice traz consigo e a demonstrar cada dia o respeito e o amor pelos nossos avós, pelos nossos pais, pelas pessoas à idade avançada, para que assim possamos também aprender da sua sabedoria de vida e criar juntos um futuro feliz. Saudação final do Santo Padre aos fiéis de língua italiana. Com grande dor no coração, pelo pioramento da situação na Ucrânia. Apesar dos esforços diplomáticos das últimas semanas, estão se abrindo cenários cada vez mais alarmantes. Como eu, também muitas pessoas estão provando angústia e preocupação. Mais uma vez, a paz de todos está ameaçada por interesses de parte. Apelo a todos aqueles que têm responsabilidade política para que façam um sério exame de consciência diante de Deus, que é Deus da paz e não da guerra. Que o Pai de todos, não só de alguns, que nos quer irmãos e não inimigos. Peço a todas as partes envolvidas para que se abstenham de qualquer ação que provoque ainda mais sofrimentos às populações, desestabilizando a convivência entre as nações e desacreditando o direito internacional. E agora apelo a todos, crentes e não crentes. Jesus nos ensinou que a insistência diabólica, a insensatez diabólica da violência se responde com as armas de Deus, com a oração e o jejum. Convido todos a fazerem, no próximo dia 2 de março, quarta-feira de cinzas, um dia de jejum pela paz. Encorajo, de modo especial, os crentes, para que naquele dia se dediquem intensamente à oração e ao jejum. A Rainha da Paz preserve o mundo da loucura da guerra. Dirijo as boas-vindas aos peregrinos de língua italiana, em particular saúdo a comunidade dos ítalo-albaneses de Roma, a Liga
Nacional Amadora de Futebol 5, e os fiéis de Castellabate. Meu pensamento vai, enfim, como de costume, aos idosos, aos enfermos, aos jovens e aos recém-casados. Hoje celebramos a memória litúrgica de São Policarpo, discípulo dos apóstolos e bispo de Esmirna. A sua fidelidade a Cristo até ao martírio suscite em cada um o desejo de seguir o Divino Mestre, cooperando generosamente na sua obra de reconciliação e de paz. A todos a minha bênção. Vamos agora cantar o Pai Nosso em latim e receber a bênção do Papa Francisco. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Amém. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira, com o convite do Santo Padre diante desses momentos de ansiedade, esses momentos difíceis para a Ucrânia. No próximo dia 2 de março, um dia de jejum e oração, quarta-feira de cinzas, início da quaresma. Papa que convida todos nós para esse dia de jejum, crentes e não crentes, pela paz na Ucrânia. Nosso pensamento também nesse momento de ansiedade pelos nossos irmãos da Ucrânia. Que o Espírito Santo nos conceda os sonhos e as visões de que precisamos, como disse Papa Francisco na sua catequese de hoje. A todos vocês, desejo uma boa quarta-feira, um bom dia ainda, e a todos os nossos amigos que estiveram conosco através do rádio, da televisão e das nossas redes sociais. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.